Muito boa tarde, me chamo Gustavo Bertanha. Vou dialogar hoje em cima da série do Jeff Dahmer. Quem viu, não vou dar spoiler, quem não viu, né? Mas eu vou comentar bem em cima de uma coisa que passa ali, né? Que é uma coisa extremamente básica, que se você vê em qualquer outro documentário, eles sempre começam com a seguinte proposta, né? Qual é o foco da pessoa, né? O que ele fez, e vai contar a história da vida, né? E exatamente aí, né? Não é nada conclusivo, nada conclusivo. É uma coisa muito em aberto. O tipo do comportamento foi colocado para estudo, né? O cérebro dele e tal, que eles queriam. Já foram estudados alguns. É diferente, né? Em algumas pessoas, né? Que no caso da psicopatia tem, não vou saber especificar a parte lá, mas sofre, né? Ali uma mudança. Aí entra inúmeras coisas que já nasceu assim, da onde veio, o que aconteceu, né? Qual o porquê de ter vindo com aquilo? Genético da onde? Genética do pai e da mãe. Como que vem uma coisa dessa? Já nasce desse jeito. Isso é uma explicação muito chula, né? Se você assistir a série Mindhunter, que é os caras que vão, né? Eles vão lá analisar, estudar a cabeça dos psicopatas. Ali você começa a entender que muito vem da criação, né? Então é uma parte bem da psicanálise isso, da forma da criação, né? E aí você começa analisando por partes cada um deles, a forma como vem da criação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu friso extremamente sempre na criação. A forma como nós falamos, né, ali com a criação, né, a criança, aquilo ali representa muito, né? Eu gosto sempre de explicar uma coisa que eu dou exemplo. Tem João e Pedro. Eu vou lá, chuto a bunda do João de brincadeira, né? O João dá uma cambalhota ali, ri, sai, acha engraçado, né? E aí eu vou lá e chuta do João. João se volta para si e se questiona: por que será que eu fui chutado, né? O que eu fiz? O que será que ele não gosta de mim, né? E a interpretação de cada um muda. Então aí que tá o porém disso, né? As pessoas já nascem, você já vê pela série, já se você acompanhar, já são pessoas mais sensíveis, já são pessoas ali mais retraídas. Então, sim, há um ponto no qual, né, que eu gosto, que é uma análise que eu faço muito em cima disso, não apenas do Jeff lá, da série, é mais a criação de tudo, né? Do que eu falo aqui para as pessoas em um todo. Não é, todo mundo vai virar um psicopata. Não, existem inúmeros transtornos que podem ser gerados, né? E a ênfase é muito em cima disso, que para dar uma importância, né? Até ontem mesmo eu estava conversando com uma possível cliente e ela falou assim: eu vejo que você fala e eu tento me policiar sempre com, né, aquilo que eu estou falando ali com meu filho, como que eu estou passando aquilo ali para ele, como que ele vai interpretar aquilo. Cara, é muito cansativo. Eu falei, de fato, realmente é muito cansativo. O meu e-book, né, quando eu passei para uma jornalista, ela leu, ela falou assim: é extremamente cansativo você... Imagina você tudo, né? Porque eu estava explicando para ela sobre id, ego e superego, né?
o anjo, o demônio e o juiz. Então todas as ações que você vai fazer, tudo que você pensa e a ação que você acaba tomando, passou por esse diálogo, né? O id, o ego e o superego. Eu faço isso, o demoninho, o id fala, vai, manda ver, que é o liberal. O ego já fala ali, opa, freia aí, calma aí, isso aí pode ser perigoso. E aí vem o juiz, né? Analisando toda aquela situação, quem é o superego, analisando toda aquela situação que está acontecendo ali, vendo e fala assim, qual é a escolha, né? Vamos analisar esse perfil dessa pessoa para ver. Eu vou contar sobre Gustavo Bertanha para dar um exemplo sobre isso, né? Na infância, nós sempre queremos agradar nossos pais. E meu pai chegou, eu estava assistindo luta, né? E eu falei, olha só, vou fazer isso aqui. Meu pai falou, moleque, tá doido? Olha o tamanho desses caras, você nunca vai chegar a esse tamanho, entendeu? Você é todo franzino. E aquilo ali me... De fato, não foi nenhuma cutucada, foi logo um soco que eu tomei ali. E ali, a partir daquilo, que é aquilo que eu expliquei pra vocês, de Pedro e João, eu poderia ter me acanhado com o que eu vi, mas eu fui o que saiu gargalhando. E eu falei, eu vou botar o shape. Que é como a galera diz, mas eu falei o quê? Eu vou crescer. E eu fui campeão brasileiro paulista de Muay Thai. Então, veja bem, por que eu tô explicando isso? Olha só, quando eu vou pensar em deixar de ir pra academia, o Id fala, fica aqui, cara, tá vendo um filmão aqui, vai lá, estoura uma pipoca, pega um Guaraná Zero, vamos ficar aqui, tá chovendo, cara, nossa, hoje é dia de perna, tá maluco? O Id fala, o ego fala assim, negativo, tu tá sem vontade de ir pra academia, vamos lá, vamos fazer umas 4 sériezinhas de leg ali, pelo menos, não vamos deixar de treinar. Vai ser analisada essa pergunta. O superego cata ali, folha lá o livro da vida de Gustavo. Tá aqui, ó. A tendência dele aqui é nunca deixar de ir pra academia, porque ele sempre frisou isso na vida dele aqui, que a vida e a meta dele era sempre estar ali com o corpo. Por quê? Porque foi frisado isso lá, né? E algo que está embutido no inconsciente dele, e algo que ele leva pela vida. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Então quem vamos ouvir, o id ou o ego? O ego. Isso é uma fatia tão tênue, você entendeu? Uma coisa muito complexa para você entender. Imagina se você for pensar em tudo que você está fazendo, mas foi o que eu expliquei, né? No caso ali, para jornalista, eu falei, com o passar do tempo que você vai fazendo isso se torna algo totalmente tranquilo. Você faz, você nem percebe. Cansativo quando você para pensar na onde você tem que chegar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dirigir. Então, para mim, não é gostoso, né, eu sair daqui do interior de São Paulo e ir para São Sebastião, litoral, né, de São Paulo, em Maresias. Eu amo aquele lugar, mas o mais gostoso é o caminho. Então, quando você começa a ficar fascinado pelo aprendizado, né, e ver o quanto aquilo é benéfico para você, você começa a entender que o ir para é mais gostoso do que o estar. E o estar vai ser consequência do ir, entendeu? Então fica muito mais simples. Então, por isso que eu sempre bato muito nessa tecla da criação. E eu trouxe a série aqui, porque você vê depois, tipo assim, a mágoa dos pais chorando e falando, onde foi que eu errei? Então, exatamente isso. A inteligência emocional é uma ferramenta que previne, quer dizer, previne não é a palavra, né, conclusiva para vai acabar com seus problemas. Não é tabajara isso aqui.
né? Inteligência emocional é algo que pende para dar certo em tudo. Nada é conclusivo, então não tem como falar assim, não tem 100% de eficiência, mas você já tem base, né, para você trabalhar em uma coisa que você pode amenizar, né, ali os problemas que possivelmente vão ser gerados. Então, em cima da série, quando vocês assistirem, vocês vão ver extremas lamentações. Você pode ter raiva do cara pelo que ele fez. As pessoas demonstram muita raiva. Ele não quis ser assim. Ele não acordou num belo dia e falou: opa, vou matar e vou comer as partes das pessoas. Vou tomar sangue, vou ser um canibal. Olha que legal. É minha meta de vida daqui para frente. Não, né? Você vê que da vida dele e o que ele faz é sempre uma carência, né? Até vai frisar numa parte que ele tem medo do abandono, porque ele sofreu o abandono e foi como ele interpretou o abandono. Agora fica muito complexo você entender dentro da cabeça dele o porquê dessa coisa, né? Desse desejo pela carne, né? Dele fazer aquilo, né? Ele se desequilibrava, né? Era uma coisa que, se você vê, que é diferente de muitos, que alguns, né, são perversos, eles gostam de ver a dor, eles gostam de ver a piedade da pessoa, eles gostam de ver a pessoa clamando ali pela vida, e ele fazia isso de uma maneira que ele não queria que as vítimas desse sentissem dor, mas ele não conseguia deixar de fazer. Veja bem, eu falei até no story a respeito disso. Você pode ter ódio, você pode falar assim, e se fosse com você, se fosse alguém da sua família. Tem que entender uma coisa, né? Porque inclusive lá a mulher fala assim, eu não sei se falando com um pastor, eu não sei se um dia eu vou conseguir perdoar, né? E a maior dádiva, né, para quem frequenta a igreja é o perdão. E ela sempre está indagando isso, que ela não consegue, sempre vendo imagens dele na TV, vendo, né, que essa aí é um relato da vizinha. E você vê uma coisa, que tipo assim, o fato de você não perdoar alguém, eu já passei muita coisa, já convivi com muito borderline. Então um dia ainda eu pretendo escrever um livro falando a respeito de detalhadamente como foi. E eu vou falar pra vocês, eu não tenho mágoa alguma, sabe por quê? Porque eles não escolheram viver do jeito que eles vivem. Infelizmente, eles são obras de uma criação no qual eles absorveram aquilo. Foi uma escolha na infância, mas é uma criança. Eles não têm noção daquilo, de sentir, como eu expliquei, Pedro e João, como cada um absorve as coisas, como aconteceu. Então é muito complexo você ficar ali se martirizando, ficar, né, eu não perdoo, eu não sei o que, você sentir raiva daquilo. É muita ausência de conhecimento, porque não é uma escolha da pessoa. Porra, mas o cara mata, olha o que o cara fez, acabou com famílias, etc. Só que se você tiver raiva disso, eu não tô passando a mão na cabeça, longe de mim fazer uma coisa dessa, né? Foi até inclusive uma série criminal, um psicólogo, ele fala assim, olha, não tem o que fazer com eles, a cabeça deles é assim, você quer ou não, não tem como lutar contra isso. Você pode pegar todos eles e colocar numa ilha. Dentro da cabeça das pessoas passou uma coisa, mas aí eles vão se matar. Porque aqui, né, perante as pessoas que não têm, não passam por isso e vão sofrer esse tipo de coisa, não tem o que fazer, né?
Você via lá que eram pessoas extremamente, né? Tem um cara lá que é uma pessoa extremamente que ele gosta. Ele passa até conviver um tempo com a pessoa, né? Para se autodescobrir. Mas ele tem um gatilho muito pesado dentro dele, né? Que é o sentir o abandono. Que ele viu o pai dele indo embora. Então você começa a fazer associação com a criação, né? Aquela uma coisa no qual a mãe dele colocava sempre uma situação ali que ela devia, devido aos remédios que ela tomava, o transtorno que ela tinha, uma infância muito conturbada, muito pesada. Ele já era uma pessoa sensível, então eu trago sempre isso, porque eu falei exatamente daquilo, né? Que é pesado, que é tenso, que é cansativo. Mas é que eu sempre falo para os outros, eu falo, olha, você tem um planejamento na sua vida, você quer ter uma Ferrari, para você ter uma Ferrari, você vai precisar ganhar muito dinheiro, porque o IPVA dela é caro, o seguro dela é caro, a manutenção dela é cara. Então, quando você quer ter alguma coisa, um filho, né, você tem que entender inúmeras coisas, né? Não é só ter um filho, você tem uma bagagem na mão, né? Como eu falando ontem com a possível cliente, ela falou, cara, é muito cansativo, você pisa em ovos, né? De ouvir ali o que você está falando e entender, né? Exatamente. Não existe a perfeição, né? Não adianta falar assim, ah, mas se eu me policiar, né? Eu posso criar uma criança perfeita. Nunca, não existe perfeição. O máximo que você pode ter, né, que é o que as pessoas conseguiram, que muitas pessoas não têm, né, problemas pesados com as coisas, é que deu muita sorte dos pais serem pessoas do bem e criar de uma maneira que deu certo, né? Porque a maioria dos pais já vem com a criação deles, ou seja, eles já têm a bagagem deles, né? Que aí uniu duas pessoas com bagagens ali de criação que vai formar uma nova criança. Então você imagina, os problemas dos pais para serem lidados, ainda vai ter que criar uma criança com aquilo ali. É muito pesado. Se você parar para refletir, é uma coisa bem complexa, mas que quando você trabalha, se torna uma coisa mais simples. Extremamente mais simples. Falando assim parece ser muito pesado, né? Ainda mais que eu coloquei um psicopata, um canibal ali para dar um exemplo. Mas é porque se você assiste aquilo, né? Eu sempre gosto de dar um choque na explicação, que é para frisar. Se você assistir a série, você vai ver o quanto os pais sofrem, né? E o mais bacana de tudo, a presença do pai dele, né? Porque é mais difícil, né? Geralmente é a mãe que é mais presente. A presença do pai, a coisa mais linda que tem na série é isso daí. O pai dele sempre ali, né? Aquela coisa de possivelmente eu errei. Gera muita série, é muito bacana, porque gera muita dúvida da onde veio esse comportamento dele, da onde que é e não sei o que e tal. E naquela época não tinha essa coisa de entender muito da criação, de achar, e o pai se culpa muito, né? E não é muito bem a forma como é criado, porque o pai deu atenção, mas foi mais as brigas que tinha família, os abandonos, né? Enquanto o pai degladiava com a mãe ali, né? Era o pai tipo querendo sempre estar ali ajudando, né? Ou questionando, e a mãe tomando os remédios dela, defendendo ela tomando os remédios. Aí ficava os dois degladiando aquilo ali, e aí o cara não tinha saco, ele saía. Então nesse tempo deixava de criar, entendeu? Faltava pai e mãe para aquela criança ali. Eles estavam presentes, mas quando eles estavam presentes, os dois estavam sempre degladiando, né? Porque ela tomava os remédios, ela surtava, e aí ele queria contestar aquela situação,
e ele não suportava, ele catava, ele saía. Então, daí, eles sempre pensam que foram algo que eles fizeram, mas na verdade foram algo que eles deixaram de fazer, né? Algo que eles estavam ali e deixaram de fazer para aquela criança. Então, eu sempre gosto de trazer isso, né? É bacana assistir a série para ter uma visão, e o mais interessante de tudo é sempre estar analisando. O que eu gosto de falar aqui, eu tenho pavor de imaginar que a pessoa, né, está interpretando que existe uma solução, que existe um método milagroso. Não. O que eu estou falando aqui é o básico do básico. Você está entendendo? É o básico do básico. É você ter conhecimento das falas, né, desse tipo de comportamento, de não brigar na frente da criança, de, né, saber ter um diálogo, de saber ouvir o filho. É todos esses detalhezinhos, mas não é nada mirabolante, né? São esses pequenos detalhes que você tem uma formação bacana com a criança. É isso que eu quero dizer, né? Eu falei muito aqui, né, para deixar a cereja do bolo aqui para estar falando agora. Exatamente esse é o detalhe, né? É todo o básico que você vai ter um trabalho com a criança. Da forma como você vai falar, o que ela vai pensar. Ah, mas isso é cansativo, então não tenha filho. Entendeu? Ai, mas se eu falar tal coisa, ai meu Deus, eu posso fazer tal coisa com a criança? Não, é assim também. Tem a forma, é só você se policiar, é uma coisa básica. Da forma como você está criando uma criança, né? Porque você começar a dar estímulos para ela negativos, né? Falando, olha seu irmão é excepcional, fez tal coisa e você é um merda, você não consegue desenvolver nada. Isso é um tipo de criação que você não vai sacudir a criança e aí dali para frente ela vai passar a ser igual, semelhante ao irmão. Não, você está dizendo para ela que ela está te ouvindo. Pai e a mãe é o mundo da criança. Para a criança, aquilo que ela recebeu, ela sempre está tendo exatamente aquele feedback das coisas que ela faz. Seu irmão é tal, fulano de tal é melhor. O que ela está entendendo com aquilo? Eu sou médio, eu sou pequeno, né? Isso vai gerar problema, né, na vida dela. Entre outras as coisas que eu poderia falar aqui, eu estou exemplificando. Então são coisas básicas, né, que seria muito interessante os pais, quando né, quer ter um filho, fazer um trabalho desse, né, de inteligência emocional, de ter uma noção do autoconhecimento, se conhecerem, né, para depois criar uma criança que não é nada mirabolante, mas que eu gosto sempre de frisar esse tipo de coisa, que é um trabalho muito bacana de se fazer, né? Fica uma coisa ética, que todo mundo convive melhor dentro de casa, né? E é isso que eu tinha para falar, poderia falar aqui, né? Enfim, quem quiser saber mais, só me chamar, né? Eu vou deixar aí meu Instagram. Qualquer dúvida, só me chamar. Um grande abraço.